Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez na tua casa. Obrigado, Senhor, pela essa semana que está acabando. Obrigado porque o Senhor nos tem protegido, nos livrado de todo mal, de todo perigo. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Senhor. E também agradecemos agora pela essa cerimônia que teremos em breve da Santa Ceia. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção, que o Senhor possa habitar entre nós, que o Senhor possa mandar o seu Santo Espírito para estar presente aqui, para que nós possamos também sentir a tua presença entre nós, Senhor, que o Senhor possa mudar nosso coração, que o Senhor possa nos perdoar todos os nossos pecados e que nós possamos continuar daqui para frente e viver de acordo com a tua vontade, Senhor. Fique com o restante dessa programação, nos dê um bom sábado na tua presença. Essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fados se espalham no chão, onde todos que chegam cansados, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos
a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Graça, Boa noite. Espero realmente que você tenha tido uma boa semana. Espero que, ao chegarmos diante do Senhor para comungarmos com Ele nessa cerimônia, seu coração possa estar ardendo e queimando pela graça divina. Me vi forçado aqui a fazer uma observação sobre essa música. Ela foi composta por um amigo, Daniel Salles. Eu liderava uma equipe de colportagem em Santa Catarina no verão de 2005, assim que me formei. E ele foi comigo. Na virada daquele ano, nós estávamos num centro de treinamento no litoral catarinense, e o palestrante era, possível que o pastor Cláudio o conheça, pastor Benedito Muniz, seu colega de formatura da sua turma. É uma das pessoas com a melhor compreensão da graça que eu já vi pregando na minha vida. E eu fiquei profundamente impactado com a mensagem naquela noite, e o Daniel Salles estava do meu lado, somos muito amigos. E a frase que se repete no coro dessa música é: pecado não se explica, pecado se paga. Mas Benedito Muniz usou uma outra frase, a original era: pecado não se perdoa, pecado se paga. E aí ele tinha condições de, durante 40, 50 minutos, sustentar essa afirmação, né? O que ficou um pouco perigoso de colocar na música, porque poderia ser mal interpretado, a música não vem acompanhada com uma aula. O interessante é que nós voltamos para o quarto aquela noite, e estávamos no mesmo quarto, e o Daniel pegou o violão e concebeu essa canção que você acabou de ouvir assim. O Daniel? Sim, eles são, né, da região ali de Recife. E assim como ele se propõe na música a dizer que é a graça simples assim, pecado não se explica, pecado se paga, para compor música para Daniel Salles também é simples assim. Ele coloca um violão no colo e aí faz esse tipo de coisa que acabamos de ver aqui. Extraordinário.
Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13. Nós teremos a cerimônia nessa noite, dividida em duas partes. E essa é a primeira, pré-requisito, base, ponto de partida, para o segundo momento, logo daqui a alguns instantes. Por alguma razão, dos 4 evangelhos, só João relata esse episódio. Não sei qual a razão. Mas João, ele tem uma peculiaridade. Os especialistas chamam Mateus, Marcos e Lucas de os evangelhos sinópticos. E João, considerado um evangelho, não se enquadra dentro desse perfil. Os 3 primeiros são chamados de sinópticos porque eles respeitam praticamente um mesmo roteiro, uma mesma sinopse. João não respeita isso. Os 4 evangelhos, Mateus, e temos indicações no próprio texto dele, quando ele, com uma certa insistência, diz para que se cumprisse a Escritura, nós percebemos que o seu público primário era quem estava familiarizado com as Escrituras, a saber, os judeus. Marcos, segundo os estudiosos, foi o primeiro evangelho dos 4 a ser escrito. Segundo eles também, provavelmente, o relato a partir da narrativa dos sermões do apóstolo Pedro, depois da ressurreição e ascensão de Jesus. É um evangelho que ele é muito ativo. Você vê Jesus em plena atividade, é quase um trailer de ação. Jesus está fazendo e acontecendo o tempo inteiro. Marcos não está tão preocupado em apresentar o Jesus que ensina, o filósofo, o pregador, mas aquele que tem domínio sobre a morte, os demônios, a doença, a natureza. O público primário de Marcos são os romanos, dados a fortes emoções, dado a ações. Lucas, o mais culto de todos eles, usa um grego mais rebuscado, uma coisa... Lucas, inclusive, nos traz alguns embaraços, porque algumas palavras e expressões, no seu grego um pouquinho mais refinado, nós só encontramos no seu evangelho, não há paralelo em todo o resto do Novo Testamento. Lucas, ele apresenta Jesus para os gentios. Por isso que quando você vê a genealogia de Jesus no evangelho de Mateus, ela dá em Abraão, mas quando você vê a genealogia no evangelho de Lucas, dá em Adão, porque ele quer apresentar Jesus e a sua relação com o início da raça humana, a criação. Lucas apresenta a maior quantidade de parábolas, o ensino, a filosofia, a sapiência, uma coisa que era muito atrativo aos gregos, dados a filosofia e a tudo isso, não é? João não, João é diferente. Para falar a verdade, João, 40% do conteúdo do seu livro fala das últimas 12 horas de Jesus. Ele só relata 7 milagres, não se preocupa tanto com as parábolas. No epílogo do livro que João dá a razão pela qual escreve este evangelho. Ele diz, muitas outras coisas ele fez, se todas fossem escritas, não caberiam nos livros. Ele faz aqui até o uso de uma hipérbole, exageradamente ele diz, tinha muito para contar, mas aí ele diz, mas estas eu vos escrevo para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele está apresentando Jesus Cristo como o Deus pré-encarnado, o Messias pré-encarnado. Ele apresenta a relação de Jesus como tendo vida original e não derivada, que habita com o Pai desde a eternidade e que através dele todas as coisas foram criadas. É por isso que no início do verbo, no início do evangelho, Jesus é chamado de verbo. E aí no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí no verso 14 do capítulo 1, e diz, e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João apresenta Jesus como Deus. Por isso que é lá, aqui neste evangelho, que Jesus usa algumas expressões, ele atribui para si as prerrogativas do Deus Jeová, do Todo-Poderoso, que guiou seu povo durante a antiga dispensação. Pois bem, é só João que relata este episódio no capítulo 13. E aqui há
uma razão muito clara para isso. Do verso 1 até o verso 11, você vê a descrição do lava-pés, do rito preparatório para a ceia, a passagem que eles teriam, a Páscoa, a celebração da Páscoa, instantes antes do aprisionamento e morte de Jesus. Mas eu queria chamar a sua atenção para os versos 12 a 15 deste capítulo 13. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui se estabelece o rito do lava-pés. É baseado nesse texto que, como igreja cristã, nós repetimos essa prática ao longo dos séculos, e ela nos atinge a todos aqui essa noite. E ele diz: assim como eu fiz, façais vós também. Mas me permita explorar apenas uma expressão. Depois de ele ter feito o que ele fez, você deve lembrar, você conhece esse episódio. Quando ele dá ordens para os preparativos da Páscoa, eles estão ali, arrumam um quarto, é chamado de cenáculo, nada mais é do que o piso superior de uma casa, teto mais baixo, uma penumbra. Quando os 13 entram ali, tudo está preparado, a mesa e tal. No canto da sala, há toalha, bacia e um jarro com água. Jesus entra e eles vão se acomodando. E Jesus dá alguns instantes para ver se alguém toma iniciativa e ninguém toma. Eles não haviam, quem sabe pela privacidade, providenciado um elemento básico para um jantar. Não havia ninguém para fazer o trabalho de servo, para lavar, para cumprir os ritos de purificação, para se assentarem à mesa. Então Jesus faz o seguinte: ele tira a parte de cima da sua veste, e ele cinge-se com uma toalha, nada mais é do que colocar aqui na cintura como uma espécie de avental. E agora ele toma ali os elementos e toma a iniciativa. Judas se apressou naquele momento de achar o lugar mais honrado da mesa, ao lado de Jesus, e foi por Judas que Jesus começou. A revelação nos diz que ele se demorou nos pés de Judas, gastou mais tempo ali. E o incrível é que aquilo que não amolece, torna ainda mais duro. As tentativas de Deus de nos convencer do pecado e nos tornar pessoas melhores, quando rejeitadas, nos tornam ainda mais obstinados. Foi exatamente isso que aconteceu com o coração de Faraó. Aquilo que era para amolecer, e Judas estava se sentindo atraído. Por um momento ele se viu envolvido pelo gesto de Jesus, mas por outro lado, resistindo o convite de sua graça, ele pensa consigo: ele disse que ia ser rei, mas um rei não lavaria os pés diante das pessoas. Eu fui enganado. E ele sai dali para traí-lo. Que coisa, não? Mas Jesus faz toda a rodada. O último a ter os pés lavados foi João, que estava no seu outro lado. Só que aí agora, depois que Jesus lava os pés de todos, ele tira ali a toalha, toma as suas vestes, se ajeita de novo, e agora, para garantir que o que ele disse, o que ele fez, realmente fosse compreendido por sua equipe, ele fala o que nós lemos aqui no final do verso 12. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Jesus está checando se a lição havia sido compreendida. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Amigo, eu gostaria de fazer eco à pergunta de Jesus nessa noite. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Porque se alguns de nós colocamos no automático e viemos aqui porque faz parte da liturgia do cristão, é um rito que precisa ser realmente empreendido,
Se você está no automático e fez os preparativos de colocar a melhor roupa, de se ajeitar, se você já tem a sua duplinha de lava-pés, que normalmente é a mesma pessoa das últimas cerimônias, ou quem sabe se escondendo atrás de um conceito familiar, você já está com isso arranjado, os cônjuges vão fazer juntos e tal. Eu queria fazer você pensar uma coisa diferente aqui. Eu queria que hoje fosse diferente aqui. Eu queria me certificar que de fato nós estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Quando você se prostrar diante do seu semelhante daqui a alguns instantes, você realmente precisa compreender que ajoelhado diante do seu irmão, você está ocupando sua verdadeira posição. É Paulo que nos incentiva usando Jesus como exemplo. Considere os outros superiores a si mesmos. Percebe? É ajoelhado diante do seu irmão que você percebe que você não tem nada a reivindicar. Você não tem direito algum. Porque aqueles que morreram em Cristo, os mortos não reclamam de nada, os mortos não reivindicam nada, os mortos não processam ninguém, não reclamam com ninguém. Eu imagino que o grande problema é que, às vezes, na igreja, nós deveríamos ter um bocado de gente que deveria estar morta para o eu e para o pecado, mas estão muito vivas, reclamando daquilo que eles julgam ser seu direito, ajoelhado diante do seu irmão nessa noite, você está ocupando sua verdadeira posição. E Jesus usa um argumento muito simples: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Você não pode ir no automático. Você não pode fazer esse negócio assim, desavisadamente. E eu queria considerar uma possibilidade aqui. Possibilidade de, mesmo já tendo combinado o seu parceiro de lava-pés, se você estiver impressionado pelo Espírito Santo a procurar uma outra pessoa, não acho que é uma coisa da sua cabeça. O Espírito Santo, eu o vi atuando aqui essa semana. Eu o vi. Refaça o plano para daqui nos próximos minutos. Refaça seus planos. É possível que eu esteja falando para algumas pessoas que tenham assim no coração. E eu quero dizer a você, inclusive, que eu me preparei para falar um pouquinho menos aqui antes do lava-pés. Mas estou impressionado aqui a sacrificar a outra parte aqui em favor dessa, porque me parece ser muito importante. É possível que alguns tenham no coração assim: como é que eu vou procurar tal e tal pessoa de novo? Ela nem reconheceu o seu erro, ela nem me pediu perdão, você pode se julgar a parte ofendida. Comentando sobre a oração do Pai Nosso no maior discurso de Cristo, Ellen White nos diz que aqueles que esperam um arrependimento do ofensor, negando-lhe o perdão, obstruem o único caminho onde Deus concede o seu perdão. Você não pode condicionar o que você tem que fazer por conta da outra pessoa. Você não domina as reações da outra pessoa. Você não tem como sondar o coração da outra pessoa. O coração do seu irmão é jurisdição divina e não compete a você supor ou imaginar o que o outro está pensando ou está sentindo. Cabe a você fazer o que você tem que fazer e ponto final. Percebe? Isso é muito sério. As pessoas não precisam reconhecer suas falhas para que nós ofereçamos o perdão que o Senhor exige que haja entre nós. Por isso, a oração do Pai Nosso, o modelo, coloca o perdão de Deus aos seus filhos e o perdão entre os seus filhos numa mesma sentença. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Não se pode apreciar devidamente o perdão de Deus
a menos que a gente exerça ele nas nossas relações mais íntimas e pessoais. Eu quero incentivar você, reavalie os próximos minutos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? É um eco da voz de Cristo do passado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Você percebe que ele lavou os pés de Judas imerecidamente? Você percebe que ele se demorou ali nos pés de Judas, mesmo sabendo que não adiantaria? Não importa, você não tem domínio sobre o outro. Você não tem controle sobre o outro. Mas você precisa se condicionar a apreciar a graça de Deus. E uma última coisa antes de a gente sair. Quem perdoa sempre paga a conta. Você emprestou um dinheiro para alguém. E a pessoa, em algum momento, chega a reconhecer para você, não tem como te pagar. Quem perdoa, paga a conta. Você foi ofendido? Se você resolver perdoar, você está pagando a conta. E aí, amigo, sabe o que acontece? Você começa a sentir palidamente o que Deus faz para resgatar nossa alma. Porque quando Ele resolveu perdoar, e a nossa dívida com Ele é muito mais alta do que a de qualquer um com a gente, quando Ele resolveu nos perdoar, Ele pagou a conta. E aí? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, que momento solene esse. Estamos prestes a deixar esse recinto para lavarmos os pés uns dos outros, para nos prostrarmos diante do nosso semelhante, ocupando nossa verdadeira posição. Mas não queremos fazer isso irrefletidamente. Queremos estar muito conscientes desse gesto. É um eco do passado. É um reflexo do cenáculo. Por favor, Pai, que o Teu Espírito, que sonda os corações, que Ele tome sua posição agora. Que Ele faça a sua obra agora. Que não apenas caminhe entre nós, mas que possa tomar posse de cada um de nós. Que o Espírito que há em mim possa entrar em sintonia com o Espírito que está no meu irmão. É o mesmo Espírito. Deve haver harmonia entre os crentes. A casa não pode estar dividida, Pai. A igreja se enfraquece quando nós temos suspeitas e quando nós ficamos com essas nossas coisinhas, tendo razão ou não, Pai, e na maioria das vezes, com sinceridade, Pai, a gente nem tem razão. Mas tendo razão ou não, por favor, elimina isso, Pai. Elimina isso. Ninguém merece absolutamente nada. Nem o nosso ofensor, nem nós mesmos. Ninguém merece nada. Que o Teu Espírito possa triunfar nesses próximos minutos, Pai. E o que nós venhamos a ver, venhamos a enxergar, seja atribuída unicamente à obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Nos prepara para o rito, nos prepara para a ceia, nos prepara para a comunhão com Teu Filho, e usa esses próximos instantes, Pai. Aqueles que estão distantes, que não terão o mesmo benefício que nós aqui, estão distantes, em outros lugares desse país, até da cidade, do mundo, que possam entrar em sintonia, que respingue neles as bênçãos que o Senhor planejou derramar sobre essa congregação. Ouve nossa prece, Pai. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tudo está preparado pelos diáconos e pelas diaconisas para lavarmos os pés lá no ginásio. Agora, notem bem uma coisa, o ginásio é um local de esportes.
um local de correr. Hoje à noite ele se transforma num outro ambiente. Solicitamos gentilmente aos pais, aos tutores, que por favor mantenham os seus filhos no ambiente próprio. E se alguém for permanecer aqui na igreja, poderá fazê-lo se não for ao ginásio. Convidamos a todos que possamos ir para lá. Mas se alguém for permanecer aqui na igreja, o ambiente é de quietude e de meditação. Está bem? As famílias que forem lavar os pés uns aos outros usarão a parte que nós chamamos de a parte da cabeça da cruz. As mulheres usarão a parte onde estão as arquibancadas. E os homens ficarão do lado oposto às arquibancadas. Está bem? Podemos sair então, enquanto ouvimos a música ao piano sendo tocada pelo irmão Felipe. Poderemos ir, aqueles que vão com suas famílias, os jovens que vão com jovens, amigos que vão com amigos. Na Igreja Adventista, a cerimônia da ceia é aberta. Todos estão convidados para participarmos. Façamos isso agora no temor do Senhor.
Enquanto os nossos irmãos e irmãs se achegam ao santuário, eu os convido a cantar Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Em espírito e em verdade. Em espírito